A partir de agora, Aspirinios. Faz de conta que a sua vagina é um elevador. Fecha a porta do elevador e sobe para o primeiro andar. Fecha a porta do elevador e sobe para o primeiro andar. Fecha a porta do elevador e sobe para o primeiro andar. Gostou do movimento ou da sugestão dele? Pois o nosso assunto hoje é fortalecimento pélvico. E quem deu a dica aí do comecinho de como fazer foi a Gisele Azevedo, que é a nossa convidada de hoje. É impressão minha, meninas? Ou o assoalho pélvico invadiu o seu e-mail, o seu celular, as revistas, os sites femininos e virou o tema da vez entre você e as suas amigas? Pois vamos falar disso e tentar desmistificar o danado do assoalho pélvico com a rainha da Academia da Perereca, como ela mesma brincou numa live dia desses. Ela não disse que era rainha, mas ela falou da Academia da Perereca. Querida Gisele, seja bem-vinda, parafraseando a Fernanda, que sempre conduz aqui os nossos debates e conversas com maestria. É uma alegria ter você aqui nos estúdios maravilhosos, high-tech de Aspirinios. Conta pra gente como você chegou nesse trabalho, nesse lugar. Eu sei que são muitos anos de estudo, né, do corpo da mulher. Conta pra gente essa história toda, porque é uma história nova para nós, vou te confessar. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é uma alegria. Uma alegria estar aqui, é uma coisa muito boa. Na verdade, é um time Perereca Forte. Nós temos um time Perereca Forte. Eu não diria que eu sou a rainha, mas eu sou a capitã do time. Amo! É um time, e assim, era uma ideia que tinha que ter alguma coisa, eu queria ter alguma coisa que tornasse isso mais leve, essa coisa, porque só falar fortalecimento pélvico é algo que não chega nas pessoas, bate e não faz eco. Fortalecimento pélvico é uma expressão distante daquilo, né? Se eu falo perereca forte, todo mundo sabe o que é isso. Por quê? Ou a gente tem uma perereca frouxa, ou a gente tem uma perereca forte. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo, não? Não tem. Tem uma perereca em fortalecimento. Ah, entendi. Então, pronto. Fiquei mais aliviada, porque eu tô achando que forte eu não sou. Mas não quero te cortar. Fala aí um pouquinho da sua trajetória pra gente, né? Então, é o seguinte, eu tenho 58 anos, 59 em julho, 58 anos de idade, 38 de profissão. Eu sou enfermeira estomaterapeuta, que é uma especialista dentro da enfermagem que cuida de pessoas com estomias, aquelas bolsinhas, com feridas e com incontinências urinária e anal, todas as disfunções pélvicas, né? Nesta especialidade, eu escolhi a subespecialidade das disfunções pélvicas. Então, eu me subespecializei nisso através do tempo. Eu comecei isso em 1996, quando eu entrei na carreira docente na Faculdade de Medicina da PUC São Paulo, cujo campus é em Sorocaba, onde eu moro, e aonde eu dou aula até hoje, né? E eu herdei um ambulatório. Uma colega estava fazendo um ambulatório e ela precisava ir para hipertensão e falou, vai lá que é legal, tal, eu te ensino. Foi comigo 15 dias e me largou lá e eu surtei. Na hora que eu me vi desesperada, isso era a fim de abril, começo de maio de 96. Eu conduzi aquilo até julho, prendendo a respiração. Em julho eu fui para São Paulo,
na Escola de Enfermagem da USP. Eu sou egressa, mas da USP, né? Eu fui para a USP São Paulo e lá eu me informei que havia possibilidade de me desenvolver nessa área no mestrado. Em outubro eu prestei o mestrado, passei a partir de 97 só estudando. Eu fiz mestrado primeiro, depois a especialização, porque a minha orientadora era a pessoa que trouxe a especialidade para o Brasil. Depois eu fiz o doutorado e sempre nessa área. O meu vínculo na universidade é na cadeira de ginecologia e obstetrícia, mas eu tenho um vínculo part-time na reabilitação também. E eu deixei de lado esses 2 vínculos em 2018, fiquei só com o mestrado. Eu agora só tenho uma disciplina no mestrado, orientandos de mestrado, um mestrado multiprofissional. 2019, eu e meu marido fomos passar um período sabático em Londres, a gente decidiu largar tudo não, ele estava aposentado e eu fiquei lá trabalhando por via remota. E aí a gente voltou, eu falei, eu estou enjoada disso tudo, assim, essa coisa de ficar viajando o Brasil, dando aula em curso de especialização, Manaus, Recife, Jataí, Goiânia, Cuiabá, chega, encheu o saco, entendeu? E ganhava muito pouco e tal, e eu já tinha feito bastante também, então eu falei, chega, eu vou fazer alguma outra coisa. Nisso, um dia eu gravei um vídeo no Instagram, que eu tinha a conta já desde 2012, mas eu gravei um vídeo, eu nunca tinha gravado um vídeo, entrando numa campanha de uma ex-aluna minha, eu sento para fazer xixi. Eu falei, vou dar uma força para a Gisela, que foi minha orientanda de mestrado. E gravei um vídeo, e aí o vídeo bombou, todo mundo, a professora, não sei o que e tal. Minha filha, mãe, você leva jeito para coisa. Estava administrando conta da irmã mais nova, da minha filha mais nova, que é psicóloga e estava nessa vibe no Instagram. Você leva jeito e tal. Eu toquei ali uns 2 meses, teve dezembro, janeiro, larguei. Quando foi fevereiro, ela me deu um ultimato. Se segue, vamos fazer isso profissionalmente. Falei, vamos. Demorou. Montamos uma PJ e aí eu profissionalizei, mergulhei no negócio, né? E aí eu comecei. Então, hoje eu ensino muito mais gente, eu acesso qualquer pessoa que me tem na palma da mão, entendeu? Para ensinar aquilo que eu ensino há 25 anos, que é cuidar daquilo que a gente chama de saúde pélvica, né? Que está relacionado ao xixi, à evacuação, à atividade sexual, tudo aquilo que a pelve coordena, né? E que pode ficar disfuncional. Tudo que ela coordena e que está visível ali na vulva e no soalho pélvico. Ô Gisele, quando você fala que Eu queria te dar boas-vindas, né, Fernandinha? Sim, estou me sentindo muito bem-vinda. Seja bem-vinda, é uma alegria estar aqui do outro lado, te recebendo aqui no Super Estúdios Perênios, aqui em... Deixa eu ver, Chicago, entendeu? Alegria. É uma alegria. Aqui você anda com a sua pelvis em dia? Então, eu queria perguntar para a Gisele exatamente isso. Assim, quando você fala assoalho pélvico e todos, né, que a gente precisa cuidar, olhar, enfim, isso tem muito a ver com a idade também, né? Você vai, é como se fosse, ou você precisa cuidar disso sempre, é uma coisa preventiva, igual você faz, sei lá, já começa com 30 anos a tomar colágeno, a fazer exercícios pro rosto, a passar cremes, a... Subir no elevador, fechar a porta, apertar o primeiro andar. Não é? Porque, assim, o assoalho pélvico, a gente vê também muito a história de escape de xixi, depois da menopausa, muitas mulheres, a história também do sexo também, enfim, uma série de coisas que você precisa se preocupar antes ou você precisa se preocupar depois que você já está aí começando a entrar na maturidade? Então, existe um aspecto muito interessante disso, que é o seguinte, que tem a ver com a maneira como nós fomos criadas e eu espero que em algumas gerações, eu acho que leva um tempo ainda,
agora as coisas vão mais rápido, mas eu acho que ainda leva um tempo para as pessoas realmente se apropriarem disso. Veja, quando você fala de qualquer coisa relacionada, nós estamos falando de corpo, relacionada à sua mão, aos seus braços, são partes do corpo das quais a gente não só faz uso o dia todo, constantemente, a menos que a gente tenha alguma paralisia, mas a gente faz uso o tempo todo, quanto que a gente está consciente em relação a elas, né? E o funcionamento do nosso corpo está relacionado à consciência cerebral, à percepção, né? A gente tem um negócio que é chamado de homúnculo, um homem pequenininho no cérebro, com a representação de isso é concreto, de todas as nossas partes, né? Então, eu diria o seguinte, em relação à pelve, para a gente estar conectada a ela, a gente precisaria, sim, de alguma forma, ter vínculo com a nossa pelve, desde que, na melhor das hipóteses, desde que a gente se inicia na vida sexual. Eu acho que, assim, para mim, o ponto é esse. Então, você iniciou a sua atividade sexual, se iniciou na vida sexual, começa a fazer contato com isso, né? Começa a se apropriar. Então, começa a ter o hábito de vez em quando, pegar um espelhinho e olhar a vulva. Pegar um espelhinho, olhar a vulva, tá? Ou então, de fazer os exercícios pélvicos, que é uma maneira da gente usar, porque senão, literalmente, ficam esquecidas essas partes do nosso corpo. Ficam esquecidas no sentido de que, assim, elas estão ali e a gente não está muito se dando conta. Não é o pé. Não é o pé que eu sento aqui, levanto ele, dou uma olhada, falo, nossa, esse canto aqui está crescendo, ou então, essa unha, ou a pele está ressecada e tal. Não, é uma parte que fica escondida, realmente, com acesso para nós mulheres mais dificultado. Para os homens é mais fácil pela característica anatômica. E também os homens são criados, moldados, a gente mostra o pipi do garoto e olha o saco, é roxo, não sei o que. Então, assim, a menina não, fecha as pernas, não deixa ninguém ver sua calcinha, tem o jeito certo de sentar para não se mostrar, entendeu? Só senta de perna aberta se tiver de calça comprida, de saia jamais. Então, assim, todas essas coisas favorecem essa má percepção da pelve. Então, eu diria que sim, se examinar, sim, fazer um exercício de fortalecimento pélvico é algo que precisa começar cedo. E tem algumas coisas interessantes em relação a isso. Por exemplo, duas delas que eu acho muito interessantes. A primeira delas é que existe uma relação estatisticamente significante, isso é evidência científica, entre má percepção dos músculos pélvicos e prolapso de órgão pélvico. Ou seja, quem tem uma bexiga caída, um útero caído, com certeza tem uma má percepção do soalho pélvico. Para começar, não tem só a flacidez, tem mais do que a flacidez. Tem uma pelve esquecida, uma musculatura não tonificada ao longo de 40, 50 anos. Porque se você esquece, se você não contrai, você mal tonifica, entendeu? Você não dá o mínimo. Não estou nem falando de fazer um programa de exercício, estou falando de você realmente se apropriar de que ali existe um grupo muscular que é feito para suportar todos os órgãos que estão na nossa pelve. Quais são eles? Bexiga, parte dos ureteres estão na pelve, útero, parte da tuba uterina, ovário, parte do reto, tá tudo na pelve. Quando eu falo órgãos pélvicos, eu falo esse time todo, é tudo isso que está nesse arcabouço aqui, umbigo para baixo, mal medindo, né? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa para ser suportada
e quem suporta são os músculos do soalho pélvico. E se eles estão mal tonificados, é muito ruim. A outra coisa que eu acho muito ruim, e ela é mundialmente falando, ela é grave, é a coisa do, perder urina é normal. Existe uma coisa que é muito clara, perder urina depois dos 5 anos de idade nunca é normal, jamais, em condição alguma. Excepcionalmente, eventualmente, muito pouco, não é normal. É patológico, precisa cuidar, entendeu? E é progressivo, ninguém começa perdendo o xixi inteiro. A gente perde gotas, com bexiga muito cheia, quando espirra forte, quando tem crise de tosse, quando está gripado. Quando você se dá conta, você está perdendo urina quando você vira o corpo ou quando você dá uma caminhada, porque é progressivo, entendeu? Então, se a gente normaliza o perder urina, eu acho que a gente fecha o acesso das pessoas a isso. Você não vai atrás. Sim. Não, essa normalização, ela é complicada para aquelas pessoas que têm menos condições socioeconômicas, elas não vão atrás. Mas você está falando aí de exercícios, eu fico pensando, por exemplo, você está uma pessoa lá na academia, fazendo abdominal, fazendo aqueles exercícios, né, para nosso quadril, para os glúteos, né, que você levanta e desce, não sei o que e tal. Isso é uma forma de exercício pélvico ou o exercício pélvico? Porque é importante saber disso. Ou existe um trabalho específico para a pelve? Olha, é assim, pensa na academia. Hoje em dia isso está muito claro, né? São os tais dos 4 princípios de fortalecimento pélvico, né? Porque assim, quando a gente fala um programa de fortalecimento pélvico, eu estou falando em ganhar força e ganhar hipertrofia no músculo, que é aquilo que a gente busca quando vai numa academia, para os braços, para as pernas e tal. A gente quer ganho de força e hipertrofia. A gente quer que as pessoas vejam que está fortão e quer ganhar força. É isso que faz com que o músculo consiga cumprir a função dele, que é de suporte a contento. Então, se eu quero isso para a pelve, do mesmo jeito que eu quero para o braço, para a perna, eu tenho que fazer um programa de exercício para a pelve, tá? Programa de exercício para pelve é um negócio assim, com séries só para pelve, focadas nela, que é o primeiro princípio de fortalecimento, especificidade. Não adianta você falar, eu contraio o pelve enquanto eu faço o glúteo. Não, você não contrai. Aliás, não se deve contrair glúteo quando faz fortalecimento pélvico. A gente chama isso de contração parasita. Então, quem fala que faz na yoga, faço na academia, faço no pilates, você faz um monte de coisa que são legais e você deve continuar fazendo, mas isso não é fortalecimento pélvico. Existe um consenso internacional que é muito claro em relação a isso. Não desmereço o exercício em hipótese nenhuma. Eu também faço. Mas fortalecimento pélvico é um outro trabalho. Então, são séries de exercício só com a pelve, sem usar barriga, sem usar coxa, sem usar glúteo, totalmente desconectada da respiração. Sabe quando a gente mexe só a cabeça assim e não mexe o resto? Então, é só lá no períneo, é só vagina e ânus, mais nada, entendeu? Então, é um programa específico, é fundamental. E mais, se você vai fazer academia e vai fazer exercícios ou atividades de alto impacto, tem que fortalecer o soalho pélvico primeiro, senão você dá sobrecarga. Você vai perder urina mais facilmente do que você perderia. Ou seja, você está dando uma sobrecarga ali, você está piorando a sua condição. O que são exercícios de alto impacto? Pular corda, jump, tudo que salta. Todas as vezes que a gente salta, seja num pé só ou em 2, na hora que você chega no solo, você chega com 2 a 3 vezes o seu peso sobre o soalho pélvico. O impacto é de 2 a 3 vezes o seu peso.
Então, assim, fazer isso de forma repetida, tô batendo a mão para ter uma ideia. Fazer isso de forma repetida é impactar o assoalho pélvico. É ruim? Não. Prepara teu assoalho pélvico e tá tudo legal. Mas sair pulando corda com 50 anos de idade, quando a gente já tem todos os agravantes, que são da diminuição do estrogênio e tal, não sei o quê, eu acho que é uma aventura de quem não está bem orientada. E um profissional, um preparador físico bem orientado vai falar, trabalha seu assoalho pélvico aí, porque tem diminuição de estrógeno, tem flacidez, e tudo isso favorece a perda de urina. Envelhecimento impacta, com certeza, né? Os músculos da pelve são literalmente embebidos em estrogênio. Eles são alimentados por estrogênio. A mucosa é alimentada, a vagina, as glândulas, elas são estrogênio dependentes para terem boas funções, né? Conforme o estrogênio vai diminuindo, elas vão trabalhando. Se a gente der um up nelas, esse up é um programa de fortalecimento pélvico. Por isso que aí ele é mais importante ainda. Na nossa idade, importante, quer dizer, na minha, né? Importante, tem tudo carinha de jovem. Não, em todas as idades, pelo que você está falando aí, a gente tem que começar a pensar isso desde cedo, né? Ontem, né? Mas é que foi por isso que eu abri o programa hoje, brincando com a questão do elevador, porque eu ouvi algumas lives, assisti algumas e ouvi outras dela, e eu vi ela comentando muito assim, a dificuldade que grande parte das mulheres tinha para entender o movimento que ela sugere. E eu achei muito legal a história do elevador. Você imagina o elevador, para quem tem uma dificuldade, eu acho que de fato pode fazer a pessoa compreender do que a gente está falando, né? Então, de repente, quem está em casa agora, aperta o elevador para o primeiro andar. Você usou uma outra coisa da grama e sobe, não é isso? Aí solta, deixa o elevador descer, solta o elevador. Deixa ele despencar. Solta o elevador, solta. Puxa para cima e solta. A do zíper é melhor, né, Natália? Eu não sei, eu adorei a grama também. Conta da grama. A grama, eu acho que é a melhor analogia. Ela é bem absurda, porque ela é muito absurda, eu adorei. É assim, porque as pessoas se confundem em relação ao movimento. Elas pensam que o movimento é tensionar a musculatura. Tensionar, fazer, sabe aquela... Não é tensionar. O movimento é um movimento de puxar para dentro e para cima. Puxar para dentro e para cima. Puxar. Então, como é que eu imagino que eu vou puxar para dentro e para cima da minha vagina? Então, você está sem roupa, sem calcinha, sentada na grama. Com a sua vagina, você puxa a grama para dentro e de você, como se você quisesse cortá-la. E aí você solta. Muito absurdo. É maravilhoso. E a analogia do soltar, veja, soltar não é empurrar para fora. Soltar é um túnel que se abre. Entendeu? Uhum. Soltar é um túnel que se abre. É diferente de empurrar para fora. Empurrar para fora, jamais. Então, você puxa a grama para dentro de você, como se você quisesse cortar, e você solta, e o túnel se abre. Este é o elementar, é o movimento. Agora, as séries são compostas de 2 de um, 2 daquele, faz no meio, faz para cima, faz para baixo, todas elas para trabalhar grupos musculares, contração lenta, contração rápida, segura, solta. Então, assim, são séries de dificuldade progressiva semanalmente. Então, a cada semana você vai tornando mais difícil. Se você fizer aquela série por pelo menos 7 dias, você já está preparada para o próximo, que é sempre mais difícil. Então, se você pegar o último exercício da série e olhar, você vai falar, jamais eu vou fazer isso, jamais, coisa de louco, isso aí não é para mim, eu não consigo e tal. Mas é como toda atividade física. A base dela é a progressão. Se você for exigindo do músculo hoje um pouco mais, semana que vem outro pouco mais, na outra semana outro pouco, quando ele se desenvolver e hipertrofiar, nós estamos lá na frente. Entendeu? No time da Pepeca Forte. No time da Perereca Forte, que é, eu acho que é a grande
é a grande sacada. Tem uma coisa que é muito interessante disso tudo. Pense, toda vez que eu movimento uma parte do meu corpo, eu desloco a irrigação para aquele lugar. Então, por exemplo, depois do almoço, o sangue está no estômago para digerir nosso alimento. Quando eu corro, o sangue tem que alimentar o sistema cardiovascular, tem que trabalhar dobrado para alimentar os músculos, para me dar energia, que é o ATP, para eu correr e tal. Quando eu faço exercício pélvico, eu recruto sangue para a pelve. Olha que coisa legal. Então, você passa ali uma série de exercícios, 12, na pior das hipóteses, 15 minutos do dia, não leva mais do que isso. Então, você recruta durante 12 a 15 minutos o sangue para a pelve, ele vai irrigar todos os órgãos que eu falei, as glândulas de Bartholin, que dão a lubrificação, as glândulas de Skinner, que são parcialmente responsáveis pela ejaculação feminina, quando a gente tem, né? Enfim, a vulva, a mucosa que se atrofia. Então, quando você faz o exercício, você melhora lubrificação, você melhora a circulação local, você melhora a imunidade local. Então, a chance de ter infecções vaginais e urinárias, ela é muito diminuída porque ali está irrigado, porque está sendo alimentado, entendeu? Então, e a gente se apropria, separa 10, 12, 15 minutos do dia e fala, opa, essa minha parte existe. E aí, eu acho que é o pulo do gato para a gente engatilhar uma vida sexual melhor. Ô, Gisele, que loucura isso, eu tô vendo você falar aí, como a gente não... Como não é falado isso, né? Como é pouco difundido. Eu sempre defendi, eu trabalhei no SUS como enfermeira de unidade básica de saúde por 12 anos. E eu saí do SUS em 2003, pedi demissão. E aí fui cuidar só do consultório, fui fazer o doutorado e fui tocar minha vida universitária e tal. Mas eu continuei atendendo o SUS no ambulatório do hospital como um vínculo docente, né? Então, a minha vida inteira eu trabalhei no SUS. E o meu sonho sempre foi assim, a gente conseguir colocar no programa de assistência integral à saúde da mulher, é o país, meu programa do SUS. Tem o da criança, o do hipertenso, do diabético, tem o da mulher. Aquelas enfermeiras que fazem a coleta do Papa Nicolau, que fazem o pré-natal de baixo risco e tal, capacitadas a ponto de fazerem isso, de fazerem este programa. Então, vai atender a mulher, ensina o movimento, e depois em grupo, vai coordenando esse grupo, vai ensinando essas mulheres. Eu sempre sonhei com isso. Só que eu entendo que, assim, eu trabalhei no SUS, a sobrecarga do profissional enfermeiro no SUS, administrativo e tal, tem que dar conta de muita coisa e tal. Então, precisaria de mais gente e tudo. Mas, assim, hoje, quando você falou para mim, tá todo mundo falando de soalho pélvico, tá todo mundo falando de saúde pélvica, tá todo mundo falando de vulva, de conhecer a vagina, as pessoas estão descobrindo que o clitóris é um negócio que tem 9 a 12 centímetros e não só aquele botãozinho de meio milímetro e tal, não sei o quê, de meio centímetro e tal, como é que é isso? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar mesmo na crista da onda, mais do que tá, para conseguir chegar lá, entendeu? Sim, temos que falar, né, Fernandinha? Por exemplo, quando diabetes e hipertensão entrou na crista da onda e as pessoas começaram a entender o quanto custava cuidar do diabético e do hipertenso no final da reta, custa caro para burro, muito caro. Esse cara custa UTI, esse cara custa cirurgia, amputação, infarto, 1000 coisas. É mais fácil, barato, vamos pagar o remédio para ele, entendeu? Então, assim, você abre os olhos. Quando a gente começa a falar muito disso e os gestores começam a entender
O quanto custa cuidar de perda de urina, de incontinência urinária, o quanto custa internar mulheres para corrigir cirurgicamente prolapso de órgão pélvico, o quanto custa em termos de produtividade, uma saúde pélvica ruim para uma mulher, aí a gente vai começar a investir. E custa, viu? Custa muito caro. As correções, em geral, são cirúrgicas. Cirurgia significa uma fortuna. A gente sabe que isso, para qualquer serviço público, privado, é muito dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que falar mesmo, a gente tem que falar muito, tem que dominar. E é engraçado, né? E assim, isso que você está falando, o nosso corpo é tudo conectado, né? Não tem jeito, tá tudo ali conectado. E do mesmo jeito que eu sempre achei que, assim, as pessoas falam muito, né? Cuidado da alma, cuidado do corpo. Eu sempre falei que eu acho que a gente tem que também cuidar muito da cabeça, né? Porque a cabeça, ela é Ela é corpo. Pra mim, ela sempre é o que manda. Ela é o que manda. Mas assim... Mas é engraçado você falando aí, eu tô sentindo dó da minha pelve, porque assim... Não, ô Fernanda... Gente, coitada, porque né, eu falo tanto, vamos cuidar da cabeça, eu faço natação, eu faço musculação. Pois é. E né, você tá tudo ali, vamos lá cuidar do pulmão. E a perereca tá cuidando nada. Nada cuidando da perereca, gente. no máximo depilando, lavando bonitinho, Mas é tudo pra por uso fora, de vez em entendeu? quando. É a E olha estética, né? E É a estética. Não. E quando ela fala sobre o toque vaginal, a sugestão de a gente pegar 2 dedos, colocar lá e fazer uma pressão, eu pensei assim, gente, e olha que eu tenho uma relação ótima comigo aqui, né? Tenho meu vibrador, adoro contar que tenho e tal, mas eu fiquei me imaginando, falei, nossa, vou pegar os 2 dedos, vou colocar lá e vou fazer uma pressão. Me pareceu muito estranho, né? Não era para ser tão estranho, mas eu te confesso que me pareceu. Então eu imagino o quantas outras mulheres, né, devem sentir a mesma coisa, o mesmo estranhamento, né? Mulheres Muito com um nível difícil. cultural alto como o nosso, graças a Deus temos, cultura pelo menos, né? Sim. E é isso, é um mundo estranho, Gisele, né? Olha, eu tenho um curso online, né? Um curso de fortalecimento, e são mulheres assim. Eu fiz uma opção. Isso é muito claro, né? É muito claro. As pessoas têm muita dificuldade de falar disso. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar dessas coisas, não. Eu penso o seguinte: todas as vezes que você opta por oferecer um produto, colocar à venda, você, com o seu tipo de produto, o preço e a característica e a linguagem, você seleciona o seu público, né? E eu selecionei o meu público, então eu defini que, assim, as pessoas que podem pagar um fisioterapeuta pélvico ou uma estomaterapeuta que tenha expertise nisso, elas vão lá e pagam um presencial. Então, o meu é um negócio barato para quem não pode ir lá e pagar todo um programa, mas se dispõe a aprender por via remota, tá? Então, eu optei por um negócio barato. Até as outras pessoas que fazem um remoto, né, fazem um negócio que é 3 vezes mais caro do que o meu. E não tem problema nenhum. Eu prefiro vender muito e barato, entendeu? Eu sou, assim, meio... Se a gente fosse dizer... eu prefiro ser Magazine Luiza do fortalecimento pélvico do que Lativola, do que, sei lá... É a Louis Vuitton, a Hermès, né? Gente, e as pessoas precisam, nós precisamos, né? Eu acho que tem uma generosidade nisso aí. É escolha, eu também quero ganhar dinheiro, só que eu vou ganhar, para ganhar eu preciso ter muito mais gente. Essa é a diferença, né? Então, assim, esse público, a conversa nos grupos é assim: Gisele, eu preciso colocar 2 dedos na vagina para eu identificar se eu estou fazendo o movimento certo, porque eu não gosto de fazer isso, eu me sinto incomodada. A outra, eu tenho vergonha. Eu falei, mas você faz trancada num cômodo, mas eu tenho vergonha
de mim mesma, entendeu? É aquilo que eu falei no começo da nossa criação, da nossa cultura, e que vai aí umas 2 gerações, no mínimo, para uma limpada nesse terreno todo contaminado aí, de conversa besta, de indireta de tia, de comadre, de madrinha, de prima. Fulana é vagabunda, safada, só pensa nisso. A gente ouviu isso. Se ouviu, né? E é capaz dessa mulher estar fazendo exercício na casa dela, alguém dizer, olha o que ela está fazendo agora. Depois de velha, ficou sem vergonha. Ai, gente, que triste, né? É isso, mas é isso. E essas pessoas vão ouvir exatamente isso. A gente só não ouve, eu não ouço, talvez até pensem, não ouço porque as pessoas me conhecem e sabem que vão tomar um coice do tamanho do e falar uma besteira dessa para mim, primeiro, porque não vai se meter, né? Eu coloco um limite muito grande. Mas é difícil, as mulheres não conseguem fazer isso, elas têm vergonha. Mas de mais a mais também, no final das contas, eu sempre vou achar que é uma escolha. Não tem jeito, é uma escolha, por mais que você tenha uma criação, uma geração diferente, que você tenha vergonha ou que você tenha receio, sempre vai ser uma escolha. Pela sua saúde, pelo que você quer do seu corpo, da sua vida, independente de qualquer coisa, entendeu? Independente da tia, da prima. A vida te obriga a escolher, às vezes, né? Ali a vida te obriga, te bota uma perda de urina na cara. Sim, um problema, né? Um escape de xixi, que você fica enlouquecida, que você para de ter vida social, que você passa a ter que usar absorvente. Um ressecamento vaginal que te impede de ter penetração vaginal na relação sexual, ou às vezes até na masturbação, que o lubrificante não dá mais conta, uma atrofia vaginal, aí tem todas as coisas. Então, assim, a conta é cara, né? A conta não é barata. Engraçado que a gente falando aqui, eu fiquei pensando que eu conheço muitas mulheres maduras que se separaram ou ficaram viúvas. Eu tenho muitas amigas mais velhas, né? Mais velhas mesmo, tipo 20, 30 anos mais velhas que eu. E muitas delas optam por não ter mais uma vida sexual, porque se abandonam, né? É meio que isso. Não tenho um parceiro, então também não vou me haver com isso. E aí deve ser uma loucura, né? Cai tudo lá dentro e a mulher, né, não quer se haver com isso, porque a gente imagina, se para a nossa geração colocar os 2 dedinhos lá é complexo, imagina para essa mulher que eu disse aí, né? Não existe essa mulher específica, 30 anos mais velha que eu, mas enfim, eu tô generalizando aqui pela média da idade de algumas amigas minhas que já me disseram, não quero mais namorar, não quero mais transar, a cota já deu nessa vida. Primeiro que muitas delas nem conheceram prazer, transavam por obrigação, né? E aí essa oportunidade de repente rever isso com maturidade fica muito menor, porque ela não tem, né? Ela tem todas essas dificuldades aí. A falta de quem, gente? Estrógeno, ele que a gente tem que fazer um mantra para ele descer? Não estrógeno, estrogênio? Não desce, não tem mantra. É o estrógeno ou estrogênio? Eu tenho que ser correta. Estrogênio é o nome correto, né? Estrogênio. Tá, é o estrogênio. Então, a gente tem que fazer um mantra do estrogênio para ele descer aqui na Terra. Não tem jeito. Não desce não, né? Ele não desce porque, assim, o estrogênio está vinculado à função também procriativa. Entendi. Então, tem a ver com a idade mesmo, não tem jeito. Então, assim, ele existe para amadurecer o folículo, os óvulos do ovário, assim, essa é a função nobre dele. E todo o resto que ele faz é para manter tudo funcionando legal para a fertilidade e para a reprodução. Assim, se a gente for falar fisiologicamente, entendeu? Agora, o prazer não está ligado ao estrogênio e nem o orgasmo. Essas coisas são de outra ordem. Então, tudo continua funcionando. Tá tudo na cabeça. Ainda que o estrogênio esteja baixo. Você pode fazer uma reposição de lubrificação, você pode fazer fortalecimento pélvico, você potencializa a função das glândulas de Bartholin, de Skinny, e outras que a gente tem, microglândulas ali. Quer dizer, a gente pode manter tudo funcionando
ainda que a gente não tenha uma função procriativa, porque o clitóris não envelhece, que é o órgão sensitivo que nós temos. Eu adorei essa frase, já vai pro frame, né? O clitóris não envelhece, gente, nosso melhor amigo, não envelhece. Nunca. A gente envelhece, mas ele continua lá, maravilhoso. Continua lá. E assim, que delícia. A gente tem um sistema tão interessante que a gente pode ter atividade sexual, prazer e lubrificação até o último dos nossos dias. Enquanto que, para os homens, essa regra é um pouquinho diferente. Porque nós temos um aparelhinho, eu brinco que a gente tem um brinquedo de abrir. E brinquedo de abrir é fácil, o deles é de armar. E o brinquedo de armar, dá uns negocinhos ali que quando falta não arma o brinquedo mais. Não que ele não se divirta sem armar o brinquedo. Mas para eles, tadinhos, é fundamental, entendeu? Gente, mas a gente tem um esquema todo montado para funcionar sempre. Olha que lindo que é. Gente, temos que contar isso pro mundo, vamos gritar, gente. Né? E a gente tem um negócio ali que é poderoso. É muito poderoso. Muito mais vantajoso. Quando alguém fala para mim, que isso, ser mulher e tal, eu falo, minha filha, acorda. A gente gesta, pare, amamenta e pode ter orgasmo até o último dos dias. Se isso não é um sinal de potência, né? De potência, de eficiência, eu não sei qual seria. Menina, que loucura! A gente ficaria conversando aqui para sempre, né, Fernandinha? Queria consultar aqui a minha pelvis, já entender, já colocar o dedo. Mas eu recomendo muito que quem está nos ouvindo viaje aí no Instagram e nas palestras e no material gerado pela Gisele. Fernandinha, tem mais alguma pergunta antes da gente ir para as dicas perennials? Não. Você tá satisfeita por hora, amor? Satisfeita a gente nunca tá, né? Mas, né? Tem um desejo, né? Permanente por alguma coisa. Mas o nosso tempo tá acabando, então, infelizmente... Tá bom. Acompanhe a Gisele pelo Instagram. Acompanhe a Gisele pelo Instagram. É bem interessante, assim, num primeiro momento, palavras que você nunca ouviu. Eu até anotei umas coisas aqui, uns nomes, assim, como é que é? Peraí. Prolapso do órgão pélvico, presságio vaginal, controle miccional. Eu falei, uou, tem muito que explicar, né, Gisele? Controle miccional, controle do mijo. Do xixi. Prolapso é quando sai para fora ou quando desce do lugar. Qualquer órgão que prolapsa, sai do lugar dele. Pode ser vagina, pode ser útero, pode ser reto, bexiga. Então, é um prolapso, né? Pessário é uma outra coisa, é um dispositivo que a gente pode usar para minimizar os danos do prolapso. Não corrige, mas minimiza. Mas, assim, o que eu acho que é muito interessante, que é o meu esforço contínuo, é falar tudo isso numa linguagem muito clara, tá? Eu acho que, assim, essa é a grande sacada. Eu acho que é falar as coisas de um jeito claro. Né? Às vezes as pessoas brincam, eu tenho umas amigas, você tá virando blogueira? Eu falei, não, eu sou mijo influencer. Maravilhosa, gente. High level, eu não sou blogueira. Blogueira não, querida, não. Tem um conteúdo que pouca gente tem, inclusive, um conteúdo poderoso, que se a mulherada descobrir essa história aí de que o clitóris não envelhece, querida... Olha isso, que loucura que pode ser, né? Mas vamos para as dicas, eu acho que, por exemplo, Fernanda, Gisele tem maior potencial para aquela livezinha extra das perennials, você não acha? Tem sim, também acho. Vamos marcar, viu, Gisele? Porque o assunto é inesgotável. Vamos. Marcar. Dicas As Perennials.
Querida, você quer começar, por favor, com uma dica para as perennials? 1, 2, 3, quantas você tiver aí? Então, eu tenho duas. A primeira delas é uma coisa assim, eu sou uma enfermeira, né? Eu sou enfermeira raiz, assim, sabe? Eu sempre quis ser jornalista, eu nunca quis ser enfermeira. A mamãe não deixou eu ser jornalista, que onde já se viu uma menina do interior não podia ir para São Paulo fazer essa profissão. Não, mas que bom que você fez o que você fez, né, Fernanda? Então, eu não sei, até hoje a gente nunca vai saber se que bom fez o que fez, né? Mas aí eu parti para o lado do escrever muito e tal, então na academia me possibilitou uma parte disso e tal. Então, a minha dica existe um filme bastante antigo do Almodóvar que se chama Fale com Ela. Uhum. Ele é belíssimo, ele é uma ode ao cuidado, sabe? Então, assim, para a gente entender um pouco o que é cuidar, o que é essa coisa que permeia a vida de um profissional enfermeiro, o que é esse sentimento, o que é essa coisa. Eu acho que só assim a gente consegue ser entendido, porque algumas pessoas santificam o que a gente faz, as outras têm um lado nobre e tal, não, e tem um lado muito louco também, e que o Almodóvar domina muito bem. Então, Fale com Ela, do Almodóvar. E a outra, eu tenho uma playlist lá no meu Instagram, na bio, você clica no link na bio, tem uma playlist minha, que é uma playlist que se chama, óbvio, Perereca Forte. E é uma playlist só de músicas que mulheres que têm ou querem ter uma perereca forte vão gostar. A primeira delas é uma do Caetano, com o Jorge Maltner. Voa, voa, perereca. Ai, que maravilha! Só quem foi bicho grilo conheceu, sabe? Assim. Maravilhoso. Então, outra dica é essa playlist. Você vai ouvir aquilo, você vai falar, nossa, são minhas músicas. São as 8 horas de música para deitar e rolar. Para colocar os dedinhos lá dentro, os dois, né? Tá certo. Os dois e fazer o movimento. Entra lá. Amanhã, toda sexta-feira, eu faço uma campanha que é a campanha dos bons hábitos. Para lembrar a gente que a gente pode tirar a sobrecarga da pelve com bons hábitos, sem gastar nenhum tostão com coisas simples em casa. Toda sexta-feira eu encho o saco de todo mundo com os bons hábitos. Eu chamo de Sexta dos Bons Hábitos. Então, no mínimo, a pessoa que vai lá de sexta-feira vai, tem um negócio aqui para eu aprender, para eu me programar, para fazer a próxima semana e tal. E são coisas muito simples, muito fáceis. Para a gente... Maravilhosa. É essa a dica. Muito bom, obrigada. Fernandinha, conta tudo. Não, eu vou indicar uma série que eu tô vendo ainda, já tô acabando. É uma série de 8 episódios e que chama-se O Inocente. É uma série espanhola e é uma série desse gênero que eu amo, que é suspense, que é, né, aquela coisa... com pistas e, enfim. Um cara, ele é um homem normal, um jovem normal, vida normal, que vai para uma boate e lá ele conhece uma menina e um cara tava, não sei se a gente não entende se é namorado, se era amigo, enfim, dessa menina, caça briga com ele. Ele vira uma briga ali naquela história ali fora da boate, ele sem querer, porque é sem querer mesmo, ele empurra um cara e o cara morre. Uou. E aí ele vai preso, e aí ele sai da prisão, e aí ele conhece uma menina, e aí começa a saga realmente do que é a série, porque a menina vira mulher dele, e aí a menina não é aquilo que parece. Nesse meio tempo, uma freira morre, ninguém sabe se ela foi assassinada ou se ela suicidou, e a gente vai acompanhando. E o mais legal da série é o seguinte: você não é aquela série, porque como ela é curtinha, ela tem só 8 capítulos, é daquelas séries que termina o capítulo de uma forma que te faz
e pra outra, entendeu? Enlouquecida. E todas as histórias... Maratonista louca. Todos os personagens, eles têm uma boa história e eles vão se conectando de uma forma ou outra. E essa forma de conectar é muito legal. É um ótimo roteiro, os atores são ótimos, é uma série espanhola, tá em cartaz na Netflix, chama-se O Inocente. Nossa, é minha última aquisição. Muito Eu também bom, falei de uma Fernandinha, série... rainha de série, né? Eu também falei de uma série recentemente que estreou, tá lá no meu... Vou passar por ela rapidinho, que é Hit Parade, que é uma série que tá na Globoplay e no Canal Brasil. Foi feita aqui em Belo Horizonte, um diretor daqui de BH, que mora em São Paulo, mas ele resolveu escolher Belo Horizonte para ser pano de fundo, baseado na obra do André Barcinski, que é um jornalista, roteirista, cineasta, muito ligado à música. É baseado no livro dele, Pavões Misteriosos, sobre os bastidores das gravadoras nos anos 80. A loucura que era os bastidores das gravadoras no Brasil nos anos 70, 80. As picaretagens, enfim, tudo. E aí ele vai contar essa história através de dois personagens. O Simão e o Monsieur Jack. Um é um compositor, o outro é uma gravadora que engana o Simão, que acaba abrindo uma gravadora para também concorrer nas picaretagens com o outro. Enfim. Que beleza, né? Tem BH de fundo, vários lugares icônicos de Belo Horizonte, Teatro Alterosa, Lagoa da Pampulha, vários atores queridos que a gente conhece, Nath. Então fica a dica aí pra vocês, Hit Parade. Adorei. Aqui, eu queria só acrescentar aqui, porque as pessoas vão nos perguntar aonde está o filme Fale Com Ela, e a gente também é serviço, né, Fernandinha? Então eu queria dizer que tá no Telecine, tem no Now, você pode também comprá-lo no Globoplay ou alugá-lo e na Apple TV, tá? É só isso, só pra, né, pra quem não baixou ainda o Just Watch, que a gente vive recomendando, já sabe onde encontrar. Então, eu sou aquela romântica, né, gente? Então, eu descobri um filme Jane Austen enterradinho lá no Prime Video, um filme de 97, que é o Persuasão. O Persuasão é o último romance da Jane Austen antes de falecer, e ele vai ter um remake daqui a pouquinho com a Dakota Johnson. Dakota Johnson, Fernandinha, o sobrenome? Dakota Johnson, né? A que fez 50 aquela tons de linda, cinza. Aquela linda. Aquelas que Dakota só sabem Johnson. da atriz, né? Ela é linda. Enfim, então, é o típico romance de Jane Austen, tem aquela heroína pobrezinha que o tempo inteiro você fala, gente, quanta injustiça, ela é tão legal, ela é tão bonita, ela é a mais bacana da família, os parentes são babacas, só pensam em dinheiro, em fortuna, em casamento, e ela pensa no amor acima de tudo. Então tem aquela heroína, né? Tem o Mr. Darcy, versão Persuasão, que é aquele cara que é interessante, mas ao mesmo tempo ele dá uma resposta inadequada. Você fala, não, que antipático que ele é, você fica com ódio dele, mas ao mesmo tempo você acha ele um gato, você já queria também casar com ele. Tem ele lá também, entendeu? Tem aquelas tramas todas de Jane Austen, da moça passar o fim de semana em Londres e num baile. Toda aquela história de quem gosta de Jane Austen, desse universo da Inglaterra, do começo do século XIX. E tá lá escondidinho, né? Porque eu vivo dos filmes escondidos aí nas plataformas mais populares, né? Tá escondido lá. Persuasão. É um filme com atores que, num primeiro momento, você fala, não conheço ninguém, mas são atores ingleses, isso garante uma qualidade. É um filme inglês. Eu tenho uma adoração, que você falou, morou em Londres um tempo aí, Gisele, eu também. Eu amo tudo que é feito lá, sou, assim, apaixonada. Jane Austen. Eu fiz o roteiro. Então você vai amar. Assiste esse filme, Persuasão. E aguarda, porque em breve, eu acho que Jane Austen, assim como Assoalho Pélvico, tá na moda, né? Então eles refizeram Emma e Jane Austen e Assoalho Pélvico estão na moda, ó. E aí, assim como refizeram Emma, que num primeiro momento eu desgostei, mas agora já assisto várias vezes,
vão refazer o Persuasão, mas esse é bem raiz, anos 90, sabe? Aquele ritmo delicioso. Muito bom, muito bom. Acho que é a minha dica, assim. Eu acho no Prime Video. No Prime, tá. Lá no Prime, tá, como em português é Persuasão mesmo. Fernandinha, me ajuda nessa finalização, porque eu sou novata nessa coisa de apresentar as perennials direto dos estúdios. Nath, até Vai lá, parece. Faz a assinatura aí. É só Quem agradecer. são os nossos parceiros maravilhosos que a gente tem que agradecer todas as vezes? Vamos lá. A Oficina 161, uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials. E também agradecer ao Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Vocês já sabem, não é? Tem toda aquela história. Quer nos chamar para palestras, para aniversários, shows, casamentos. Desfiles, né? A gente desfila, shows. Fernanda, agora? Como é que é? Desfila, né? Desfila também. A gente faz de tudo. Fazer uma aula de assoalho pélvico, enfim, quer chamar a gente para isso, pode chamar. Pompoarismo, a gente devia ter falado de pompoarismo. Depois nós vamos te perguntar, tá, Gisele, na live que a gente vai fazer. Porque a coisa de cuspir canetas Bic pela perereca era um mito no meu começo da vida sexual. Não, mas isso eu ainda acho bizarro. Isso eu nunca tentei. Não, vocês chamam só a Nath. Eu também não faço. Mas não tinha essa história, assim, quando a mulher era boa para transar, ela conseguia cuspir canetas Bic. Enfim, isso é outro assunto, a gente está finalizando. Se você quiser falar com a gente, você nos encontra no nosso Instagram, As Perennials, com 2 N's. Tem também o e-mail, que é qual, Fernandinha? falecom@asperennials. E também tem Facebook, aí você manda sinal de fumaça, que a gente se conecta, não é isso? Isso aí. Agora exatamente. A gente toca pra onde? Pra Sorocaba, pra conversar mais com a Gisele. Troca pra Sorocaba. Sorocaba, eu achei que é o melhor lugar pra tocar hoje é pra Sorocaba, sem se esquecer, gente, que o clitóris é eternamente jovem. Ele não envelhece, isso aí. tá? Essa é a mensagem de hoje. Um beijo, gente. Um beijo. Obrigada. 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 Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau.